Fala pessoal, estamos voltando aí. Edu, Dayana, Rafa já tá aqui no esquema. Thiago Entini, grande Thiagão, dá de salve. Beleza, conectando o Rafa aí. Grande Guina de novo. Pessoal, envia a live para os amigos, tá? Beleza, Rafa já tá aí. E Rafa, queria já complementar a questão, né? Show de bola, acho que assim, você foi enfático ali. 11, 12, 13 o cara pode jogar adulto, né? Mas vamos dizer que a priori o recorte vai seguir 13, 14, 13, 15, alguma coisa assim, né? É Imagino. 13, Não vai. 14, 15, 16, né? As categorias 13, 14. Tá me ouvindo? Não, porque eu tive que tirar o fone. Sim, 13, sim. 14, 15, 16, 17, 18. E depois é. Maravilha. Agora, eu E aí, vou voltar a dizer, sim, Denis, sim, esse pessoal que joga final do time não é pessoal que treina 2 vezes por semana. Não é eu treino 3 vezes por semana. É perfeito. o que eles chamam de o percurso de elite. Entendeu? Onde você já tem um volume de treinamento, sei lá, de 15 horas por semana, de 15, 20 horas por semana, entendeu? Então, não é o qualquer um. O pessoal tem que Sim, entender isso. Não é cada projeto esportivo, eu diria que tem uma certa lógica, entendeu? Não quero que o cara que joga 2 vezes por semana ache que vai chegar nesse nível jogando 2 vezes por semana. Não é isso. perfeito, perfeito. E É que um já processo vem assim desde dos 7, 8, 9, entendeu? perfeito, porque Se existe um vocês, processo. conversei com o Jorge da última vez, se quiser eu digo de novo. Uhum, Eu abri o arquivo do meu comitê, porque quando uma criança é detectada, né, que chama aqui dentro do comitê, se ele aceitar o treinamento, você tem que preencher um formulário que chama projeto esportivo. Então tem projeto esportivo até 8 anos e tem dos 9 a 15 anos, né? E o projeto esportivo é um documento de 24 páginas que define todas as modalidades do que vai acontecer junto ao departamento. Então, eles têm uma página na qual eles dizem o volume de treinamento que corresponde ao nível departamental, regional e nacional e internacional. Quer que eu diga ou não? Ou será que eu acho que é eu vou... legal justamente na. Bom, eu vou fazer a questão, acho que isso pode entrar, porque qual que era o Fazer. ponto, né? Eu ia te perguntar, tanto na sua visão, que óbvio tá em comunhão com o que a Federação Francesa está fazendo, afinal, quase 20 anos, né, atuando dentro dos moldes da federação e tudo mais. Para fazer um recorte agora mais microscópico, né? Para 11, 12 anos, quais seriam as. A gente sabe que a formação no final do 14, o sujeito está completo praticamente, e aí as aquisições vão ser em termos de intensidade e refinamento, né, como a gente comentou. Mas em termos de aquisições de competência técnico-tática, 11, 12, o que, que esse cara no final dos 12 tem que estar dominado? É, Denis, quero te dizer, com 12 já existe, mesmo se não tem essa noção de intensidade no treino, mas quando você vê o garoto jogando, já parece intenso, tá? Uhum. Então, com 12 tecnicamente, já está tudo dominado e vai aperfeiçoar. Aí, 13, 14 é que entra a noção mais de intensidade. Então, com 12 como eu te falei, vai ter primeiro saque que machuca, segundo saque onde o cara não se, onde ele vai dominar os efeitos, slice e o outro Sim. é isso, Kick, top kick, spin, sim. é o Uhum. kick, né? Que diz kick, né? Sei lá, devolução de saque, vai ter a noção se o adversário sacar mais mole, já vai estar dentro da quadra para poder agredir. Isso, se o saque for, entendeu, for mais forte, já tem uma leitura do jogo que é bem aprimorada. Eu diria mesmo que até os 10, até os 10, tudo que é empunhadura, isso já foi adquirido. Por exemplo, estou falando de empunhadura, até os 10. Estou falando do pessoal que treina muito, um pessoal que treina bastante, né? Com Até com 7 8 quando você pega um garoto de 7 anos que treina 4 vezes por semana, empunhadura já está adquirido, entendeu? O que eu quero dizer? Já existe
um golpe que machuca, quer dizer, com 7 anos já tem uma noção tática que começa a aparecer claramente, jogar nos espaços livres. Eu já vi garoto de 8, 9, em francês, assim, a gente diz muito jogar no espaço livre, repulsar, quer dizer, fazer recuar o outro, né? Ou fixar. Fixar, frequentemente, é jogar num lugar só para depois, né, você jogar no outro. Fixar, você cola o cara de um lado. Eu vi garoto de 8 anos jogar, sei lá, 4, 5, 6 bolas no back do outro, assim, quadra laranja, e quando abria espaço, jogava do outro lado. Então, quando o outro partia, né, mandava o contrapé no back mesmo. Então, a aquisição técnica acontece realmente entre 7, 8, 9, para o pessoal que treina muito. Aí eu te falei, né, 8 anos, quadra laranja. Mas os melhores, conversando com esse amigo meu hoje, já tem um que já joga bola dura, quadra inteira. Porque, tecnicamente, já está muito desenvolvido, né? Com certeza, esse garoto não vai bater a maioria das bolas aqui, acima do ombro, não vai fechar a empunhadura para recuar o ponto de impacto, já não joga assim, porque senão a bola não anda, né? Aí, falando da tua live, assim, da tua live com o Lohan, a ideia em função do desenvolvimento, é sem limites. É sem limites. Você pode exigir tecnicamente de uma criança, se você botá-lo na condição ideal, mas você pode exigir inúmeras coisas. O que é importante é o professor saber onde o aluno está e qual é a próxima etapa. Qual é a próxima etapa? Perfeito. Vou te dar um exemplo, assim, eu tenho 2 meninas que foram detectadas, uma em 2013 e uma em 2012 no departamento. Não é o top nível, mas elas têm qualidades, assim, para jogar tênis, né? A gente estava trabalhando em relação ao fato de alongar a bola na quadra laranja, né, aprofundar a bola, e isso tinha a ver com o fato de terminar o gesto, de lançar o gesto. Eu chamo mais de gesto lançado, assim, backhand, forehand, para mim é um gesto lançado, o que é diferente do voleio. Então, a gente repetiu, pedindo uma certa zona, uma certa qualidade de bola, não era aquela bola que só biquiquica, não, tinha uma trajetória que era bem definida e um lugar onde a bola tinha que quicar. Então, foi. Já está repetindo sem que eu peça. Vamos tentar o top spin. Vamos tentar. Fez, não fez? Começou a fazer. Olha só. Começou. Isso foi com a de 2013, né? Então é 7 anos. Isso no forehand. Top spin. Começou. Interessante. Então começou a ter top spin, mas eu tinha que tomar cuidado para não fazer com que o golpe dela ficasse recuado, porque eu comecei o top spin, entendeu? Porque a gente estava trabalhando em relação ao fato de alongar a bola e tinha a ver com o cotovelo e tal, tudo bom. Então, acho que não existe limites, assim, a zona de desenvolvimento tecnicamente 7, 8 e 9, e com 9 você já vê deixada, já vê saque claro, ponto ganho com o primeiro saque aberto para jogar a primeira bola do outro lado, você já vê claramente as intenções com 9 anos. A exigência técnica do alto nível, realmente, 7, 8, 9. Não sei se eu respondo a tua pergunta. Sim. Eu acho que é muito legal você falar isso, porque a gente tem uma ideia, né, de modelo estandarizado e que é feito de uma maneira bastante linear, bastante cartesiana. Até quando a gente recebe algumas indicações gerais, você comentou, né, a indicação até que você tem no número de torneios, são indicações, lógico, né, com bases biológicas, fisiológicas, né, estudando carga de treinamento e tudo mais, são importantes nesse sentido, sim. Mas quando uma federação vai determinar o passo a passo, aula a aula, critério, subjugando a pessoa mais importante nesse processo, que é o jogador, é muito complicado, né? Porque foi como você colocou nesse exemplo, né? Uma jogadora que estava passando muito rápido pelas situações, estava se surpreendendo, e que supostamente ela talvez não se encaixaria no modelo, né? E se você observar, assim, eu penso que do jeito que você
você abordou. Óbvio que a gente vai ter expectativas para cada etapa, né? Mas não necessariamente se prender a essas expectativas, né? Eu acho que saber onde você quer chegar é importante, mas não necessariamente fazer Em relação ao volume de treinamento, né? Em relação ao volume de treinamento, isso corresponde a uma certa quantidade de treinamento. E assim, se a gente pegar em relação, a gente estava falando de predominância, né? Então, 7, 8 e 9, força não existe, não é treinamento aeróbico, é coordenação motora. Perfeito. Então, em termos de coordenação, dá para fazer milhares de coisas com as crianças. Se ela conseguir, eu estava falando com o Jorge terça-feira, a dificuldade é achar o nível de desafio no qual o desafio é interessante. Se for muito fácil, não é interessante. Se for muito difícil, ela está sem sucesso, não consegue. Então, sei lá, o trabalho técnico, em termos de intensidade física, pode ser... Eu defendo muito o trabalho lento na aquisição técnica. Essa é a opinião pessoal minha. Lento por quê? Porque o lento, para mim, exige uma consciência corporal extrema. Tá? Então, eu estou entrando numa viagem ainda. Não, vai lá. Eu acho que isso está totalmente conectado. Em termos de sensibilização, quer dizer, quando você leva uma pessoa para se dar conta de algo, o lento pode ser muito importante e ela pode te dar um retorno do que ela está sentindo. Tá? Então, a pequena zona, a zona do quadrado, é uma zona que, para mim, pode ser extremamente exigente em termos de concentração e em termos de coordenação. Então, com criança, aí tem o forehand. Tem o forehand da mão esquerda. Eu faço muito forehand com a mão esquerda para aprender o back. Tem o forehand, tem o backhand de uma mão, que é importante para manter um ponto de contato avançado. Mesmo se a criança joga com backhand de duas. Porque antes tinha essa ideia, né? Ele tem backhand de duas, então nunca vou botar para fazer backhand com uma mão. Para mim não tem essa. O objetivo é desenvolver o backhand de duas, mas saber fazer um backhand de uma é muito importante. Porque você leva a mudar a empunhadura. Você não pode jogar um backhand de uma mão com a empunhadura de forehand. Então, senão ele vai jogar com o ponto de contato. E aí, você leva o ponto de contato a avançar. Você leva a criança a aprender a fazer um slice. Então, vai sensibilizar em relação aos efeitos. A bola de duas cores. É importante, porque a bola de duas cores, você vê a bola que roda. Então, quando a gente faz o topspin, eu frequentemente pego a bola laranja ou a vermelha, porque você vê as cores que rodam. Então, você vê em qual sentido a bola está rodando. Jogar com duas mãos dos dois lados. Por quê? Porque leva o corpo a girar. Jogar duas mãos dos dois lados com apoio aberto. Por quê? Para criar uma dissociação, ombro, bacia, né? Criar um ângulo de separação entre o ombro. Então, tem milhares de coisas que, tecnicamente, podem ser feitas com baixa intensidade, mas que, do ponto de vista motor, da coordenação, pode ser extremamente exigente. Não sei se eu estou sendo claro. Então, por exemplo, um assunto tabu que o Jacaré tinha perguntado, saque. Saque, desde pequeno, saque está sempre ali, o saque, né? Desde a bola branca. Então, tudo que é lançamento, lançar por cima da cabeça, lançar. Então, por exemplo, eu acho que é importante, eu na minha escolinha de tênis, quer dizer, escolinha de tênis 1 hora por semana, o garoto na bola vermelha saber sacar equilibrado. Saber sacar equilibrado é saber sacar com o pé da frente fixado. Entendeu? Isso para mim é uma aquisição que é importante. Então, isso com ali 7, 8, eu exijo muito. Mas lançar com o pé fixado, lançar pulando, lançar com o pé trocado. Então, tudo isso, você, sei lá, aí você... A grande dificuldade é dar sentido no que você está fazendo. Entendeu? A grande dificuldade não é fazer por fazer. A grande dificuldade é você encaixar a exigência para poder atingir o que você quer. Muito bom, muito bom. Acho que isso vai vir linkado com a temática que a gente vem na sequência aqui, Rafa. Isso que você falou de dar significado, dar sentido para a repetição da qualidade técnica. Eu acho que é um paradigma dentro do tênis, né? E dos esportes de modo geral também, né? Numa abordagem mais tradicional, a gente aprendia para jogar, né? E não joga para aprender. Óbvio que essa relação muitas vezes é tênue, sobretudo em algum momento da formação, mas eu acho que o que você
preconizou no começo da sua fala, né, sobre como é a filosofia, como é a abordagem da Federação Francesa, de aprender a lógica do jogo, compreender de como o jogo é operacionalizado, interpretar situações a partir do jogo, né, e aí sim, né, você melhorar aspectos particulares para jogar melhor. Eu acho que vai vir dentro dessa próxima questão, né? Isso, só Denis, Uhum. desculpa, só continuando o que você está falando, em relação ao jogo, eu, como professor, por exemplo, dá um exemplo, bola vermelha. Frequentemente na bola vermelha, que a criançada começa a passar do não errar, quer dizer, só botar a bola para o outro lado, e se dar conta do espaço lateral com o kick, né? Então, meu adversário está ali, eu boto a bola ali. Então, para mim, quando acontece a situação seguinte na aula, quer dizer, está no ponto, o garoto viu que o adversário estava ali. A gente faz situações na qual o adversário, né, começa o ponto, né, de um lado para jogar a bola do outro. Mas quando o moleque se dá conta, durante o ponto, e que ele fez um winner em bola vermelha, jogando no espaço livre, aí é êxtase máxima, porque aí você tem que parar e tem que enfatizar. Atenção, galera, ao que acabou de acontecer, ao que ele foi capaz de fazer. Fez isso. Graças ao quê? Graças ao jogo. Entendeu? Foi ele Perfeito. dentro do jogo. E aí você leva o garoto, a garota a se dar conta do que ele é capaz de fazer. Ótimo. Entendeu? Então, tem a ver com, né, a affordance, né? Tinha um parâmetro, o que eu sou capaz de realizar. Né? Então, o jogo é que vai me dar esse parâmetro. Ótimo. Perfeito. Não vou, eu interagi um pouco, mas vamos para a questão, né, que é especificamente de que maneira, vamos, óbvio, pelo jogo e tudo mais, mas aí eu queria especificar mais a questão, né, de que maneira esse conteúdo técnico-tático, mas vamos dar um pouco mais de enfoque na predominância técnica, né, é tratado dentro das abordagens, da abordagem da Federação Francesa. Eu acho que uma parte da questão a gente já antecipou, que é nada vem sem um significado, né? Se a gente vai trabalhar porque uma situação de jogo especial exigiu uma observação e a partir disso é que nós vamos trabalhar para melhorar determinada questão, determinado aspecto, né? Então, você pode comentar a respeito de como que é a didática nesse sentido, né? Em relação à técnica? Em relação a... Assim, porque o que eu vejo é o seguinte, não existe isso, vamos trabalhar a direita hoje, tá? Mas qual a direita? Qual direita você quer trabalhar? É na corrida? É de aproximação? É quando o sujeito está me colocando numa zona acima da cabeça, estou na zona, uma zona afastada da quadra, é uma bola de winner? Que direita é essa, né? Que tipo de direita é essa? O Schomburg fez uma live hoje com o Fernando Segal de novo, né? O Segal está conseguindo trazer grandes especialistas aí, ele estava falando isso, né? Que dentro da abordagem da Federação Alemã, desde muitos anos, desde a época da Graf, do Becker e do Michael Stich, ele já preconizava isso. Você não treina golpe, você treina situação. Em cima da situação você tem um golpe. A ideia sempre foi formar um esquema, uma sistematização em torno dos movimentos que fossem os mais simples possíveis em função da bola viva, em função do jogo, enfim, tudo mais. Né? Então, gostaria que você, se pudesse, desse uma dominância nessa questão técnica. Né? Assim, eu vou começar um pouco assim, meio ao lado, assim, né? Em relação à técnica, vou falar da minha visão pessoal, além do que é preconizado pelas aquisições da federação. A gente conversou, né? Tem uma influência de um cara que foi treinador no meu clube, que foi treinar em alto nível e que desenvolveu a maneira dele de trabalhar, que não é contra a maneira federal de ser trabalhado, mas que é um pouco paralela. Então, qual é o lance desse cara? Esse cara tem um jogador que se chama Stéphane Robert, que foi 60 mundial. Stéphane Robert tinha um nível bom, mas ele trabalhou durante 8 anos e levou até 60 mundial. Então, esse treinador que se chama Ronan Lafay, ele desenvolveu uma maneira de trabalhar em torno do
principalmente em termos de concentração, e o que é essencial dentro da maneira de trabalhar é a noção de relaxamento. Assim, o que é o relaxamento? É a capacidade de você sentir que os seus músculos podem se relaxar. Então, quer dizer que... por que isso é importante para mim, pessoal? Porque quando a gente aprende uma técnica, a ideia é que o jogador seja eficiente. Não eficaz, mas que ele seja eficiente. Quer dizer que por um baixo custo energético, ele tem um alto rendimento no golpe que ele acabou de realizar. Para mim, é a primeira importância, né? O segundo ponto é que quando você sente que você pode relaxar ombro, braço, antebraço, mão, você sente com um gasto pequeno de energia e tá lento, a bola pode sair da tua raquete com facilidade, porque em termos de cadeia cinética, cada articulação foi desencadeada no momento certo, entendeu? Então, outro exemplo bobo, quando você tem tensão no joelho, você bloqueia o teu joelho e bloqueia todo o resto da cadeia. Essa é a minha visão pessoal. Então, a dificuldade técnica em relação ao jogador é você ter uma atitude vigilante, atenta, principalmente da parte inferior do corpo, com a parte superior do corpo relaxada. Tá? Essa é a minha visão. Porque o jogador, porque principalmente eu que treino um garoto no máximo 2 vezes por semana, ele tem ser um jogador eficiente. Não jogo em cima do desgaste energético dentro de um treino. Tá? Então, o que tem a ver isso com a questão dentro do jogo, a questão tática? Pessoalmente, isso é pessoal, ninguém precisa estar de acordo comigo. Quando você é capaz de se relaxar e estar vigilante durante um ponto, você lê a bola do adversário com mais facilidade. Tá? Se você não está tenso, muito tenso, você lê. Então, se você lê com mais facilidade, você se desloca com mais facilidade, então você cobre a quadra com mais facilidade. Então, essa, para mim, é uma interação importante entre a técnica e a tática e a percepção do jogo. Tá? Eu tô viajando mesmo, que tô delirando total aqui. Né? Não, mas vai lá, termina o raciocínio e bota no caminho aí de novo, aí se eu começar... Faz os links. A gente faz os links. Bom, então, o fato de você ter relaxado com um repertório técnico largo, importante, abre muitas escolhas táticas. Tá me seguindo ou não? Sim, então, sim. Quer dizer o quê? Situação boa, por exemplo, treinar regularidade. Para mim, treinar regularidade é um falso objetivo. Por quê? Porque quem não quer ser regular? Até um jogador que faz saque e voleio quer ser regular no saque e voleio. Entendeu o que eu estou querendo dizer ou não? Então, Sim. Vou pegar, sei lá, diagonal do forehand. É interessante repetir uma diagonal, mas poder fazer progredir essa diagonal. Que aí tem a diagonal, a cruzada curta, a cruzada longa, a cruzada perto do meio. Tem a cruzada longa seguida com a deixada. Entendeu? Então, dentro de uma metade de uma quadra, você pode trabalhar taticamente muita coisa. Eu gosto, por exemplo, fazer o exercício seguinte, diagonal de direita com o corredor, sem o direito de fazer backhand, para estimular a recuperação para o meio da quadra e fazer com que o forehand tenha forehand cruzada longa e né, dar uma armadilha para o adversário. E isso eu acho que é importante tendo noção, tendo consciência corporal do que acontece durante o jogo. Ótimo, ótimo. Agora, só para... muito legal isso, são alguns constrangimentos, né? É um pouco mais do campo da pedagogia dos portugueses, lá da Universidade do Porto, né? Que formou até o Mourinho, o Vitor Fraga, da periodização tática, eles fazem muito esse link do treinamento técnico, né? Criando constrangimentos dentro do ambiente do jogo, né? Ou mudança de regras e tudo mais, é um pouco isso que você está falando. A palavra constrangimento está me salvando, porque em português não dizia, em francês tem a palavra contrainte. Uhum. Contrainte é exatamente o que você está descrevendo. Tá bem nessa linha também. Inclusive, até
tô com ele aqui, estava com outro perto, esse livro da ITF, eu acho que é 2007, mostra a progressão do Nadal aqui e tudo mais. No final do livro, fala exatamente sobre isso, que é a produção de golpes, né, a partir de um cenário que a gente não pode chamar de situação aberta, mas é um cenário de desafio para produzir determinadas mudanças biomecânicas, né? Então, muito desse exemplo que você falou, de repente, só lembrando um exemplo, né, isso de jogar de corredor para corredor, né? Vocês aproximam os jogadores, o objetivo é jogar nos corredores para estimular a dissociação do antebraço ali na geração dos efeitos, né? Enfim, situações assim, pequenas situações para poder um framework para criar os constrangimentos, né? Mas isso tem a ver com o que a gente falou, que eu tinha falado, adaptar o espaço e o tempo para levar a um certo comportamento, entendeu? Ok, show de bola. Eu vou tentar agora deixar a questão mais estreita ali no que diz respeito ao trabalho técnico, né? Quando o Lohan chegou no Brasil, a gente conversou brevemente e ele já surpreendeu, falando, olha, mas na França não é assim como vocês fazem, lá a gente não usa o drill. Uma das primeiras coisas que ele comentou comigo foi o trabalho que o Jorge Daniot fez com o Richard Gasquet, e ele comentando, é só bola viva, né, praticamente, tudo mais. Enfim, e outros treinadores do alto rendimento também falaram, nossa, mas é isso mesmo, cara, não é tão diferente, né? Mas eu falei, mas espera aí, mas e aí as crianças de bola vermelha, e quando você tem que, sei lá, trabalhar um aspecto técnico, backhand, não sei, olha, vou te dar uma pista, né? Uma alternativa que a gente usa lá é muito o auto-lançamento. Ah, isso aí. Para ter um volume de repetição com qualidade, né? E que a criança ainda possa ser ativa nesse processo. De repente, ela faz um momento de autoverificação e depois abre para poder seguir uma situação de semiaberto ou situação aberta. Enfim, Rafa, dentro dessa questão de sustentar uma pedagogia ativa, né? Sustentar uma pedagogia de bola viva, enfim, a gente pode dar outras nomenclaturas. Que tipos de outras estratégias a gente pode utilizar para poder construir um trabalho técnico de qualidade, já que se a gente estiver nesse ateliê técnico, né? Desculpa, eu bati aqui. O trabalho técnico com criança, né? A primeira coisa que eu te falei foi, quando entra na bola branca, você já bota, né, um na frente do outro. A bola viva. Bola viva desde a bola branca, tá? E aí você vai criar jogo para aumentar o volume de batidas. Porque a técnica, você adquire a técnica repetindo. Não é uma batida aqui, errou, saiu, não sei o que é. Então, se você não repetir, você não vai desenvolver uma técnica dentro da bola viva, tá? Então, desde pequeno, a gente estimula a troca de bola. Aí, como é que se diz? Auto-lançamento, né? Que você falou? Aí, quando você introduz o kick, aí o kick já é outra problemática. Então, o kick, só no auto-lançamento, só no auto-lançamento, você já pode trabalhar tecnicamente muita coisa. Vamos lá. Quando a gente passa da bola branca para a bola roxa, que é a bola antes da bola vermelha, tem essa problemática de o garoto conseguir botar a bola do outro lado da redinha. Então, pessoalmente, eu trabalho muito auto-lançamento, porque se a bola não chegar do outro lado, a criança que está do outro lado não pode devolver a bola. Então, eu uso, chega uma hora que... Só que o auto-lançamento é o quê? Não é só chegar, pegar a bola e lançar. Então, auto-lançamento, o que a gente trabalha? Forma de apoio, que chama? Como é que é? Forma de apoio. Neutra, semi-aberta, aberta. No auto-lançamento. Posição da cabeça da raquete. Quer dizer que em vez de começar com a raquete, assim, que a gente chama de pêndulo, né? Seria começar com a cabeça da raquete acima da mão e preconizar um giro. Para mim, não é a mão que vai atrás, mas é o corpo que roda, né? O que mais que a gente pode trabalhar?
quando o garoto consegue muito alto lançamento em posição neutra, aí eu acho super importante com a posição semi-aberta, porque tem dissociação. Aí tem alto lançamento sem kick. Você pode fazer alto lançamento sem kick, pegar a bola sem kick na descida e já dá uma noção. Isso também ajuda para aprender o topspin. Alto lançamento de backhand. Porque é o momento no qual o garoto tá aí, é um saque, né? Ele só tá com a bola. Então, eu passo muito assim, cada um pega, sei lá, 5, 6 bolas, a gente pega toda a largura da quadra, tem 3 que fazem alto lançamento, 3 que pegam, aqui não tem boleiro, né? 3 que pegam as bolas, aí troca. Então repete, deixa fazer, deixa, vai, alto lançamento, alto, muito. Então essa, para mim, é a estratégia quando você faz a transição entre bola branca e que introduz o kick, tá? Ótimo, conseguiu alto lançamento, aí tem que devolver a bola. Então, aí você passa para o renvoi, né? Reenviar a bola, né? Mandar a bola de volta. Quando o alto lançamento está bem adquirido, a qualidade da bola que chega do outro lado já é suficientemente boa para o garoto que está do outro lado poder devolver a bola. E assim se constrói a troca de bola. Ótimo. Tô respondendo, não? Sim. E aí, chegando na bola laranja, normalmente a troca de bola já está bem adquirida. E eu acho que aí, né, de repente, bom, aí você me responde, porque é uma pergunta mesmo. A partir do autolançamento e a partir de uma possibilidade de reenvio da bola, o cenário de progressão seria o quê? Um início imposto pelo treinador e uma sequência de jogo? Faz sentido isso, não? Faz, completamente. Quer dizer que, assim, a hora que pergunta, a gente pode falar de muitas coisas, né, Dan? Se eu viajar muito, você me bota aí de novo no Vai lá, tô aprendendo muito. Porque, como é que se disse aí? Começo imposto pelo treinador, depois... O início imposto com a sequência de jogo depois. Sequência de jogo, clássico, situação clássica. Situação clássica que acontece direto. A garotada domina o alto lançamento. Bola vermelha, pega toda a largura da quadra. Alto lançamento em diagonal. E o reenvio da bola tem que ser mandado no espaço livre, onde aquele que mandou a bola não estava. Se ele manda em diagonal e a bola vem, você tem que mandar do outro lado. E você começa a impor situação tática de começo. E depois o ponto é livre, por exemplo. Mas é importante para se dar conta do espaço livre, onde jogar a bola. Tá? Por que eu estou falando da diagonal? Porque mandaram uma bola em diagonal. Porque mandaram uma bola em diagonal, você tem que bater a bola na frente. Você não pode mandar uma diagonal com a bola atrás de você. Então, exige um ponto de impacto na frente do corpo. Eu acho importante. Mais um elemento técnico dentro do alto lançamento. Ótimo. Rafa, eu queria te fazer uma pergunta, e depois a gente vai entrar na pergunta das pessoas que enviaram, as pessoas que fizeram durante a live também, relatando um pouco o que aconteceu no caso do voleibol brasileiro, né? Porque vou explicar por que eu vou trazer essa questão. Isso não sou eu que estou falando, é a tese de doutorado do professor Michel Bilestein, da Universidade Federal de Santa Catarina, que lidera o núcleo de pedagogia de esporte na Federal de Santa Catarina. E a tese de doutorado dele foi estudar o processo de formação de treinadores do voleibol, né? E surgiu, na época, em função da imagem do Bernardinho como o líder de sucesso, né? E assim, a problemática da pesquisa foi a seguinte: poxa, o Brasil não tem um sistema de voleibol de treinadores, né, organizado. Não tem uma federação de voleibol com cursos de formação, com prática pedagógica, com esse estímulo para os treinadores se capacitarem, né, se formarem. A gente também não tem. Mas por que consegue tanto resultado, né? Então, você vê a seleção brasileira campeão mundial juvenil, campeão olímpica, mundial e tudo mais. Ótimas equipes também, ótimos departamentos, né? E aí, a pesquisa gira muito em torno da figura do treinador, né? O que destacaram foi que os treinadores, desde da década de 80,
desde da seleção do William, Bernard, Jornada das Estrelas, Geração de Prata, os treinadores posteriores começaram já a trocar cartas, viajar para outros países, União Soviética, Japão, Estados Unidos, fizeram uma comunidade que girava muito entre esses treinadores e te mantinham contatos diretamente e faziam esses estágios integrados, né? E o Bernardinho foi o destaque disso e sempre estudou muito outras questões, estatística, liderança, enfim, muitos outros conteúdos. Mas, enfim, qual que foi o efeito disso no cenário de formação esportiva, né? Que também o Michel detectou e comentou ontem, inclusive. No Brasil, há pouco tempo atrás, quando o Bernardinho estava na ativa e vencendo tudo, todo treinador de base queria ser Bernardinho. Ou seja, replicava as condutas que o Bernardinho tinha com seleção adulto profissional. Né? Sujeito que ficou a vida inteira se preparando para aquele momento e que tem uma casca muito mais grossa do que uma criança de 6, 7, 8, 9 anos. Né? Então, foi detectado e aí surgiu até um trabalho do núcleo dele de educar e treinar os treinadores para práticas pedagógicas mais coerentes, né? Então, tá muito nesse sentido. No Brasil, a gente passou por isso também, né? Que foi a questão do Larry Passos. Né? Inclusive, a gente tem um pouco esse legado até na questão dos treinadores aqui, né? Foi uma pessoa muito marcante e tudo mais. E não quer dizer que não tenha sido positivo em diversos aspectos, mas, de repente, a comunicação, todo o entorno seja mais adequado para um determinado tipo de categoria, para quem esteja no final do processo de formação, enfim, né, para aquilo que o Ludiero Braga Neto falou esses dias, para 0,02% da população mundial, porque essa é a porcentagem de atletas de alto rendimento no mundo, né, 0,02%, né? Então é para pouquíssima gente, né? Só que o problema é que o treinador de base estava replicando isso, e está replicando isso quando não vai com um senso crítico a respeito. Eu gostaria que você comentasse como é que, na sua visão, e sempre compartilhando as indicações da Federação Francesa, como é que deveria ser esse conteúdo relacional, treinador, com a família, com os jogadores, de que maneira ele deve... Porque o treinador, ele hoje em dia, ele cuida de mais agentes, né? Sobretudo da questão da família. Tem que educar a família para poder fazer parte do processo. Aí deve ser um pouco diferente por conta até da questão educacional mais sólida, mas aqui a gente tem que ficar o tempo todo com o pai falando, olha, você não pode fazer isso, esse aqui é meu trabalho, essa aqui é minha seara, você não pode torcer desse jeito, você está deseducando, não é para dar tudo, por que vai dar um PlayStation agora? Ele não merece, sabe? Toda essa questão, a gente tem que fazer um trabalho de base com mais um agente, que é o pai. Às vezes quer ajudar demais, acaba atrapalhando, né? Não deixa o menino sofrer, quando tem que sofrer, enfim. Você sabe, estou falando para quem já conhece mais, conhecendo o mundo inteiro. Né? Mas como que você acha que tem que ser essa questão relacional, né? O perfil do treinador para cuidar da categoria de base? Vamos pensar também nesse recorte de 10 a 14 anos, né? 10, 14 anos eu escolinha de tênis ou no nível, top nível? Vamos falar de você. Vamos falar de você. Eu acho que tá bem da nossa realidade mesmo. Sim. Não, eu estou perguntando porque, como você disse, é 0,2%, né, da população. Então, eu também gosto de falar do pessoal que paga o meu salário, entendeu? Que eu sobrevivo porque eu estou nos outros 98,8%, entendeu? Só um parênteses, tem a galera do Rio entrando aí, o professor do Rio, Tony, que era lá da Lobby, tá amiga minha, Beatriz, que mora em São Carioca, que mora em São Paulo, só dá um alô para eles aí. Show de bola. Mãe de aluno meu aqui, que é argentina, que morava aqui, tá nos Estados Unidos, então, legal. Relação com os pais, né? Não é essa a questão. Como é que acontece a relação com os pais aqui, né? Eu acho que até a própria comunicação com os jogadores também, né? Como é que tem que ser o perfil até emocional do treinador para cuidar da categoria de base?
Hum. Bom, vou responder de forma assim, bem pessoal, né? Então, Denis, sou professor lá já aqui no clube há 15 anos, já estou há 15 anos e agora eu estou com 40. Como é que evoluiu em relação à maturidade que eu estou hoje, que não estou dizendo que é boa ou ruim, a maturidade atual, e formação, dentro da formação do professor. Aqui, quando você faz formação, você tem o saber ser e o saber fazer. Então, a gente está falando do que você está falando, é mais do saber ser. Qual atitude, como é que você, como treinador, você se comporta dentro da quadra. É isso. Como é que você... Qual é a relação que você estabelece com os alunos. Você é meio seco, mas aluno meu, principalmente criança, não é meu amigo. Essa é a primeira coisa que tem que ser clara. Porque a relação de amizade envolve aspectos afetivos que podem atrapalhar a relação profissional com o aluno, principalmente dentro do aprendizado, dentro da exigência de aprendizado pela qual você s'engager, o teu compromisso, né, em relação ao teu aluno. Eu não sou, a ideia é não estar na sedução com o aluno, é estar no aprendizado. O que eu quero dizer com isso? Não é porque o aluno não conseguiu realizar um golpe que eu vou dizer, então vamos desistir. Não sei. A ideia, na quadra, você é exigente em relação ao tênis. Não quer dizer que eu seja malvado. A ideia é ser justo. Estou sendo claro ou não? E para ser justo, você tem que botar de lado um certo afeto. Quando um aluno bagunça a tua aula, você tem que levar em conta que não é contra você, é um problema dele que você tem que resolver. Estou sendo claro ou não? Para você fazer a parte das coisas. Quer dizer, você colocar de lado, não entrar numa questão de irritação, nem numa questão de pena, nem numa questão de... Não, você tem a tua hora de trabalho e quando você entra nessa forma de pensar, eu penso que eu tenho menos problemas com os pais. Não tem problema com os pais. Porque quando eu entro na quadra, eu sei que em tal aula eu quero que na situação aberta o garoto faça o split step. E não está fazendo porque antes de começar o ponto ele está distraído, está desconcentrado. E vou exigir que antes de começar o ponto ele se lembre do que foi pedido para o ponto. E se atrapalhar a aula, no final eu vou descrever para os pais, eu não vou reclamar entendeu? Vou dizer para o pai, hoje foi ruim porque ele fez isso. Eu descrevo e chamo o aluno, boto do meu lado e falo, se você não concordar comigo, você pode falar. Você tem o direito de discordar de mim e agora é hora de discordar. Então é o pai, isso acontece frequentemente no fim das aulas, entendeu? Uhum. Pai dentro da quadra, isso não pode. Sim. Não é possível, porque distrai o aluno, influencia no comportamento do aluno. Não é porque é ruim, mas é porque o aluno está ali durante uma hora para ter aula de tênis. Na escola, o pai não fica uma hora dentro da quadra. E não é por isso que eu estou sendo grosso ou agressivo. Claro que você tem que ter uma empatia, né, em relação aos alunos. Você está ali para proporcionar prazer, porque eu acredito que o nosso público é nosso público porque ele tem prazer em jogar. Para mim, o objetivo final é você ter... O prazer pode ser de diferentes formas, mas não é banalizar o prazer. Quer dizer que ele está triste porque ele errou uma bola. Não tem problema, errou, vamos lá, vamos trabalhar. Como é que a gente faz para conseguir essa bola e tal? Aí vamos dar dica, vamos apoiar, vamos lá. Assim que eu vejo, né, assim, a relação com o aluno dentro da quadra e ser o mais profissional possível, né? Perfeito. Show de bola, show de bola. Acho que não é por isso que eu estou num modelo de elite, de alto rendimento, entendeu? Eu estou mais, diria, numa exigência educacional do que numa exigência de performance. Uhum. Eu não boto nenhuma pressão no resultado do jogo, mas eu exijo que seja feito o que foi trabalhado. E se ele errar, fazendo o que foi feito, eu aplaudo. Muito bem, parabéns. Não é o resultado do ponto que conta. Claro que vai contar, porque o garoto, quando chega
né? Com 5, 6, ele gosta de fazer, não é resultado. 7, 8, 9, aí tem a lógica do jogo, da competição e tal. Claro que ele já vai ser atingido do ponto de vista afetivo em relação ao resultado do jogo. Eu não vou acrescentar um peso emocional em relação ao resultado do jogo, entendeu? A ideia é essa. Perfeito. São cobradas atitudes, né? Muito Isso. bem, Rafa. Bom, eu gostaria que você comentasse um pouco da experiência com o treinamento que você mencionou anteriormente da Soye Pro. Isso, é. E vai de encontro à pergunta do Ricardo de Salve, né, da Salve Tênis em Valinhos, que ele perguntou a respeito do Rotan Mutê, porque ele disse que o Mutê, tecnicamente, taticamente, ele muito maduro quando conheceu o Rotan com 14, com 15, aqui no Brasil, mas psicologicamente com algumas questões ainda a ser trabalhadas, era um jogador bastante irritadiço e tudo mais, e como que a pergunta dele vem, como esse aspecto psicológico é trabalhado com os jogadores, né? Dentro da abordagem da federação. Então, eu vou dar... É interessante porque o Ronan, que foi o que fez o Soye Pro, ele trabalhou um ano com o Corentin Moutet, quando ele tinha, sei lá, acho que 17, e teve um ano que, porque mês de julho eu faço uma gira no oeste da França, ele estava lá treinando com o Thierry Tulane, que era treinador do Corentin. Bom, eu acho que a parte psicológica aqui ainda está atrasada em relação a outros países, em relação ao que a gente ouve. Estou tendo legitimidade do que eu estou falando? Não sei. Talvez não. Mas eu não vejo uma implicação na psicologia, na formação do jogador, como tem no aspecto técnico e tático, né? Então, a formação psicológica que existe na federação, na FFT tem uma célula de acompanhamento psicológico, mas que eu saiba, por favor, que se alguém souber melhor do que eu, me corrija, não tem a mesma quantidade de pessoas, o mesmo staff, né, que diz o mesmo, em relação à preparação física e preparação técnica. Perfeito. Não tá tão avançado, e é uma das críticas franco-francesas em relação aos jogadores franceses. Esse é o francês que diz que o francês é forte no jogo, tecnicamente, mas de cabeça ele é fraco. Estou sendo meio cru, assim, estou sendo simplista, mas essa crítica rola aqui, entendeu? Eu conversei com esse amigo meu que trabalha lá no comitê, ele tem alguém que acompanha lá os pais e os jogadores, mas, por exemplo, quando eu pego o programa, o volume de treinamento, não tem previsto dentro do volume um tempo, né, com um psicólogo, com um preparador mental, sei lá, pessoa que... Então, eu acho que aqui, assim, agora está ganhando peso, né? Está ganhando peso até porque o último presidente, que é o da federação, ele fez um texto baseado no fato de dar a palavra para o jogador, né? Então, quer dizer, dar a palavra para o jogador quer dizer você estimular o jogador a se expressar, a falar. Pessoalmente, por que eu acho que é importante, agora eu vou entrar mais no que eu acredito, é que é muito fácil você julgar um jogador, quer dizer, alguém que joga a raquete no chão, você dizer, você é ruim, então saia da quadra. É muito mais fácil você fazer isso do que tentar entender o que está acontecendo com o garoto. E se colocar no lugar dele. Essa é a minha visão. E eu acho que quando você ouve, não estou dizendo que eu sou capaz de fazer, mas quando você ouve, quer dizer, você abre o ouvido sem julgar, sem ter conclusões, e você realmente ouve de forma aberta, eu acho que o jogador se sente aliviado. Tá? Essa é a minha visão. Isso tem a ver também com palestras que eu tive informação aqui. Então, não julgar, ouvir, é super importante, né? Então, vou dar um exemplo que eu tive em aula aqui. Tem 2 jogadores que jogam na equipe 1 aqui do clube, e dei sorte esse ano, só estavam os 2 na quadra, porque frequentemente são 4. E eu falei, galera, vocês jogam na equipe, então vamos conversar aqui para saber o que a gente vai trabalhar nas próximas 5 aulas, porque são um treino por semana. Então, durante 5 semanas, o que a gente vai trabalhar?
Ah, meu forehand, não sei o que, em tal situação de jogo. Então... Aí, mandei forehand, primeira, segunda, terceira. Aí na terceira aula, o jovem, que tem 22 agora, aí ele, meu irmão, ele estourou. Estourou. Aí, saiu do final do treino, hoje a gente não trabalhou nada. Hoje a gente não trabalhou nada e ainda comparou com o clube que ele estava antes. No começo do ano, a gente trabalhava assim em tal clube. Claro que na hora eu senti, mas eu segurei a onda. Eu falei, ó, de repente, ele tá, como dizem em francês, está botando a vara de pescar para eu fisgar o que ele está querendo me dizer. Tudo bem. Falei, tudo bem, ok, não trabalho nada, mas então o que você quer que a gente trabalhe? Entendeu? Então eu tentei usar daquela situação para ver em direção do que ele queria ir. Conclusão, ele estava com insegurança no saque. Então o fato de trabalhar o saque daria segurança para ele. E o que foi interessante foi que, como ele formulou, ele disse o que ele queria, nos treinos seguintes, ele estava empenhado em aprender. Mesmo quando ele estava irritado. Ah, chato trabalhar. Eu falei, chato, mas... Né? Aí, é chato, mas eu tenho que fazer. Então, eu acho que tem algo aqui para ser desenvolvido em relação à escuta, à forma psicológica de trabalhar com o jogador. Né? Seja dentro dos clubes ou... Essa é a minha opinião, Denis. Assim, não tô lá dentro para dizer exatamente como acontece. Entendeu? Eu sei que tem alguns profissionais independentes que trabalham com isso aqui, mas não existe essa presença federal importante em relação a... Né, o Alex tinha perguntado para o Alex, você fez a tua live com o Alex lá de Moscou. Sim, falou sim. Que lá em Moscou tem um departamento que a galera tem dados de tudo, né? Eu não vejo isso aqui, entendeu? Perfeito, perfeito. E Só dar um alô especificamente... pro Ricardo, porque eu vi o Ricardo uma vez, né, em 2015, quando eu estive aí, em Valinhos, e fui recebido calorosamente. Então, agradeço, porque eu sei que muito empenhado no conhecimento e desenvolvendo o tênis lá em Valinhos. Né? Muito bom, muito bom. Grande Ricardão. Muito bem. Legal, vou passar um pouco. Essa questão da sua EPRO, acho que você falou anteriormente também a respeito da questão técnica, né? Eles fazem um trabalho integrado, né? Acho que era um pouco nessa linha também. Beleza. Eu tenho uma outra questão, rapidamente, antes da gente poder cair aqui, que daqui a alguns minutos vai cair. Assim, Rafa, os treinadores, eles têm uma medida de planejar, vamos dizer assim, né? Que de alguma, bem ou mal, de maneira mais estruturada ou menos estruturada, seja um microciclo, um mesociclo, seja a aula em si, pelo menos na cabeça do cara, né? Intuitivamente o sujeito planeja. Então a gente tem essa competência, de alguma maneira, ela está com os treinadores, né? Sem entrar no mérito de estar bem desenvolvido ou não, né? E o mais forte na questão dos professores, treinadores, é a condução da prática. Mas muitas vezes a gente não tem uma medida para saber se o treino foi bom. Essa é uma questão curioso, né? Porque fizeram esse questionamento no Laboratório de Pedagogia de Esporte da Unicamp e conversaram com muitos treinadores de várias modalidades e perguntando para os caras, depois das sessões de treinamento, de aula e tudo, e aí, mas o que você achou do treino? Né? Dá uma nota. E por que você achou que foi bom? Ah, foi bom porque foi intenso, foi bom porque os atletas saíram suados, foi bom porque o sujeito fez bastante ponto. Então, era uma multiplicidade de fatores, mas era difícil o sujeito responder de maneira pragmática porque foi bom em termos de aprendizagem, de geração de valores, sei lá o quê. Né? Na sua medida, né? Como é que você avalia que o treino foi bom? Né? Que o treino, ele foi... É o treino que todo mundo sai dando risada? Né? Por exemplo, só para fazer uma provocação a respeito da questão. Né? A tua pergunta é uma pergunta duca, né? Essa pergunta aí é a pergunta existencial da minha vida de professor. Né? Aí tu
Tô aqui, já são 10 para meia-noite, eu vou até 5 da manhã, eu vou pensar nisso aí. Pode seguir aí, na hora que der 2 minutinhos, eu falo pra gente poder encerrar e voltar aqui. Vai ter que voltar, não tem jeito, né? Infelizmente. Vamos lá. Pessoalmente, como é que eu vivo uma boa aula? Quando eu consigo, eu sinto que eu expus claramente o que eu queria, não acontece sempre, que eu expus claramente, que durante a aula eu estive presente quer dizer que eu estive atento ao que eu pedi no início da aula, durante toda a aula, que eu não... Uma das coisas que é importante para o treinador, para mim, é ocupar espaço dentro da quadra. Você ficar a aula inteira no canto da quadra, você não vê o que está acontecendo do outro lado. Então, é importante você ver o que está acontecendo de diferentes ângulos, que seja uma análise tática, técnica ou da atitude do jogador. Então, estar presente, quer dizer, ser claro, estar presente e sentir que eu tenho um certo desapego quando eu faço a intervenção. É aquela história de não ter pena, quer dizer que é aquela história de... você pode ser contundente de forma bem fria. Contundente do ponto de vista positivo, não é para desmoralizar alguém. É para provocar um comportamento em alguém. Essa é a minha visão. Isso é em relação ao pessoal. Não é tudo. Não é tudo na aula. Tá? Não é tudo que acontece. Ter uma certa... Pessoalmente ainda, ter uma certa leveza para poder se adaptar à situação de cada um. Porque eu, com os amadores, quando eles chegam na aula, cada um chega num estado de espírito diferente. Então, eu tenho o cara que foi trabalhar em Paris, que chegou com 10 minutos de atraso, porque teve engarrafamento, e que se eu pedir para o cara prestar atenção sei lá, na bola, que tá como é que o cara está do outro lado, o cara alucina. Então, o cara às vezes tem que ter a sensibilidade de deixar uma certa liberdade para certas pessoas durante determinado tempo. Para mim, o ponto mais alto é ter... tem uma brincadeira que eu faço com meus alunos, que no primeiro dia de aula eu falo, tem uma regra aqui que eu não abro mão. A regra é a seguinte: vocês podem dizer tudo, só não pode xingar minha esposa e minha filha. Então, quando eu consigo levar o aluno a dizer o que ele quer, isso também traduz um certo sucesso na minha aula, do meu ponto de vista. E eu posso falar, vou falar aqui durante 57 horas, sei lá. O que mais? Nós estamos para cair 2 minutos, tá? Mas vai lá, vamos tentar. Você quer pegar mais 1 minuto? Aí depois, eu vou cortar antes, né? Ele continua. Então, quando eu identifico que o aluno teve prazer no que ele fez, prazer, sempre o prazer, a noção de prazer, aí, bora. Vamos continuar. Quer cortar aí? Legal. Eu anotei tudo que você disse aqui, porque eu acho que isso são excelentes indicadores sobre o que eu vou comentar depois também, um pouco a respeito. Pessoal, de novo, né? Eu vou encerrar aqui, vou guardar no IGTV, tá? Quem perguntou onde vai estar essa pergunta. Volto com as questões para o Rafa. Tá muito bom toda a temática aí. Só mandar um beijo para minha sogra. Pessoal. Claro, vai lá. Cucu Isabela, bisu. Show de bola. Pessoal, encaminha essa live para pai, para dirigente, para coordenador, para treinador, porque eu não chamo isso aqui de live, eu chamo isso aqui de aula, tá? Então, a gente já volta aí 1 minutinho.